O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas madres, irmãos priores, queridos irmãos e irmãs, na vida religiosa, queridos irmãos e irmãs na fé, povo de Deus. O livro do Gênesis traz para nós a ação de Deus sobre o homem. Deus cria o homem, cria a mulher, cria a humanidade. Faz o primeiro grande pacto, primeira grande aliança de Deus com a humanidade, acontece ali. Depois, por inúmeras ocasiões de revolta do homem contra Deus, isto é, com o pecado, este homem sai da aliança e volta-se contra Deus. Mas Deus, não desistindo daquilo que ele fez por amor, vai em busca deste mesmo homem, desta mesma humanidade, para resgatá-la de si mesma, do abismo do pecado. Daí, Deus faz inúmeras alianças com o seu povo, através de figuras bem distintas, importantes de cada época: Noé, Abraão, Moisés. No livro do Êxodo, nós encontramos exatamente esta redenção de Deus na vida do seu povo na trajetória do deserto. Deus, não desistindo dos seus, daqueles que ele criou, Deus vai então fazer um caminho de redenção, fazer esta humanidade perdida regressar para de onde nunca deveria ter saído, da presença de Deus. No livro dos Números, Deus prova e castiga o seu povo. Deus vai testando e aprovando cada vez que este povo vai caminhando na sua presença. Deus vai purificando o seu povo. No livro do Levítico, que é o que nós escutamos nesta semana, na liturgia, sobretudo ontem e hoje, nós escutamos a santa convocação feita por Deus para que este povo viva na sua presença de forma celebrativa. Viva na sua presença em santidade. E aí nós entramos no texto que hoje nós escutamos, e desde ontem nós estamos escutando, esta santa convocação de Deus a este mesmo povo com quem
a quem ele resgatou, redimiu, fez um pacto, inúmeros pactos, e que agora deseja que este povo viva na sua presença. Do capítulo 17 ao capítulo 26 do livro do Levítico, nós vamos escutar o código de santidade. Deus que dá ao seu povo amplia os mandamentos, dá normas, preceitos e decretos, para que este povo viva bem na sua presença. Cada vez que este povo vive em santidade, se humaniza cada vez mais, porque quanto mais humanos nós somos, mais santos nós seremos. É este o objetivo de Deus na liturgia que nós estamos escutando. E aqui nós escutamos do capítulo 17 ao capítulo 20, sobretudo, Deus orientando o seu povo com normas morais e éticas. E no capítulo 21 e 22 do livro do Levítico, nós encontramos exatamente a forma ritual, como estas normas éticas e morais se aplicam no culto, na celebração. Hoje o texto do capítulo 26, finalizando este bloco de leis de santidade, Deus vai dar ao seu povo a graça de celebrar o jubileu, que é uma festa que Deus institui para que o seu povo se recorde de todos os feitos que o Senhor realizou na sua vida. É um momento de parada, ou como nós chamamos na liturgia, é uma parada restauradora. É um momento em que o povo descansa os pés e descansa também a terra, para poder refletir, para poder pensar, para poder meditar a sua própria história e a sua própria caminhada. E nesse ano, no 50º ano, que é dedicado ao Senhor exclusivamente, tem por objetivo duas coisas. O abandono em Deus, porque o povo vai descansar a terra e também vai se alimentar daquilo que tem produzido. É um ato de confiança, é um ato de esperança em Deus. E ao mesmo tempo o povo vai se recordar quem é Deus. Deus que é o Senhor da história, Ele que governa tudo. O Deus de Israel é o Senhor de toda a história. É o Senhor que governa a história. Ele está à frente dos outros deuses das outras nações. Deus quer incutir no coração do seu povo, aos poucos ele vai se revelando assim, que ele não é um entre outros tantos deuses que existem, mas ele é o único Deus daquele povo, é o único Deus de toda a terra. E aos poucos Deus vai ensinando, através da lei, através dos mandamentos, que Ele é o único Senhor, que é Ele quem governa a terra, que é Ele quem dirige a terra, e é nele e somente nele que o povo deve confiar. E como um ato de confiança e de esperança, o povo deve passar um ano, dependendo totalmente de Deus com as suas reservas. E é claro que Deus vai instituindo datas precisas, momentos oportunos de liturgia, chamadas assim santas convocações, convocações porque não é o ministro, o rabino, o sacerdote ou o profeta que convoca o povo para a celebração, mas é o próprio Deus. Na antiga aliança, ou no antigo Israel, isso é chamado de Kahal Yavé, o povo de Deus que é convocado, a santa convocação para a celebração. Nós estamos na celebração não meramente por motivações humanas, não porque uma ou outra pessoa me chamou simplesmente, mas o primeiro grande convite é de Deus. É Ele quem me faz a santa convocação. Eu estou aqui por causa dEle e porque Ele me convidou, me convocou.
Assim Deus vai lembrando ao seu povo que é Ele quem o atrai para a celebração, para a santa convocação, para o memorial. E o povo vai marcando o tempo para que eles se recordem que o Senhor é o Deus do tempo, que o Senhor é o Deus da história. E aí dentro da vida do povo hebreu, ou do povo israelita, eles têm bem definido datas que recordam isso, para que o tempo seja utilizado para a santidade, para a vida que o Senhor deseja do seu povo, porque o objetivo de toda a lei é exatamente isso, a santidade do povo. Mas como viver esta santidade? Sem antes não observar os mandamentos, os decretos, as leis éticas e morais do Senhor? Não é possível. A santidade passa exatamente por estas instâncias humanas, pela forma como nós nos relacionamos. E Deus quer que o povo entenda perfeitamente isso. Nós também, como povo cristão, temos dentro da nossa vida eclesial, dentro da nossa liturgia, momentos que fermentam a vida de santidade, para que toda a vida humana seja vivida na presença daquele de quem nós nos afastamos, lá no livro do Gênesis. E aí o povo hebreu, o povo israelita, vai delinear momentos celebrativos por ordem de Deus, para que a vida do povo seja fermentada e lembrada a todo instante que Deus quer um povo santo. Dentro do calendário judaico, nós temos a festa, por exemplo, do Ano Novo Judaico, que é o início das celebrações, o início de um ano novo na presença de Deus, que nos faz lembrar o nosso advento, que é um tempo marcado, um tempo de começo, para celebrar um tempo da graça, o tempo da graça do Senhor na vida humana. Nós temos também a festa das tendas, no contexto judaico, e a festa das luzes, que nos lembram também o Natal. Tenda exatamente porque é frágil, porque será desarmada. O tempo do Natal nos recorda a fragilidade também humana. Nós neste mundo estamos passando, nós seremos também desarmados. E aí vejam que as celebrações vão nos lembrando da nossa fragilidade, da nossa pequenez e da nossa dependência de Deus. Nós encontramos a festa da Páscoa, que é a festa da libertação, a festa das semanas, que é a festa para nós de Pentecostes, que nos lembram exatamente que tudo deve voltar para Deus e deve ser consagrado a Ele. Seja os nossos bens, a nossa vida ou o nosso tempo. Foi isso que no Evangelho nós escutamos a respeito de João Batista. Ele que foi o precursor do Senhor não somente em vida, mas também com a morte. Que por causa da ganância, da inveja e da omissão de Herodes, ele é assassinado. Porque ele, desgovernado interiormente, e todo aquele que não observa a lei, o mandamento, a norma de santidade do Senhor, vive desregrado. Vive voltado para as paixões, para as bebedeiras, para as orgias, para a promiscuidade, para os encantos fúteis da vida. Foi o que aconteceu com Herodes. Quando, não temendo a Deus, admirava a pregação de João Batista, mas não era o suficiente. Não é suficiente admirar uma pregação, achar bonito uma homilia ou coisa parecida, se aquilo não entra no coração. E se nós não governarmos, orientarmos e deixarmos nos conduzir pelo Senhor, nós podemos nos perder no meio dos vícios, dos pecados e dos encantos bestiais da vida. Foi o caso de Herodes, quando mandou assassinar João Batista, mesmo se encantando e tendo entusiasmo pela sua pregação. Mas se deixando levar pelos amores do coração, ele fez o que fez. Mas João Batista não morreu. Ele permanece vivo. Quem morreu foi de fato Herodes, aquele que não viveu na presença de Deus. E aí uma frase muito interessante que nos ajuda a pensar
como viver esta santidade e ver que é possível todos nós vivê-la neste mundo, Santo Inácio de Loyola nos faz. O santo que nós celebramos hoje. Que depois de perder uma guerra em Pamplona, ele quebra a perna e se obriga a ir para a casa da cunhada para ser cuidado pela sua família. E claro que Deus sempre tira um bem de um grande mal. Debilitado, fragilizado e necessitado da ajuda de outrem, ele vai ficar sob os cuidados da sua parentela. E lá, não tendo muito o que fazer a não ser ler, que era o que ele mais gostava, ele se depara com a literatura cristã católica, a vida dos santos. Mesmo não gostando muito disso, é a única coisa que tem. E Deus vai trabalhando no coração de Inácio. De tal forma que ele se depara com a vida maravilhosa dos santos. A vida de São Francisco, de São Domingos e de tantos outros. Ele se obriga a ir por essa estrada, por esse caminho. E é ali que Deus o resgata. E aí ele pensa consigo, se São Francisco fez isso, eu também posso fazer. Se Santo Domingos fez também isso, eu também posso fazer. Se São Bento fez isso, eu também posso fazer. Se Santa Teresa viveu dessa forma, eu também posso viver. E aí ele vai caminhando e fazendo um caminho com o Senhor. Porque o Senhor foi primeiro aquele que o resgatou. Foi Deus quem o resgatou primeiro. E chegando ao coração, a intimidade e a profundidade de Inácio, ele se torna um grande arauto do Evangelho, defensor da fé. Depois vai lançar as bases para a congregação jesuíta, Companhia de Jesus, para defender. E ele está num contexto do auge da Contra-Reforma, da Reforma Protestante, ou da Deformação Protestante, e da Contra-Reforma. E ali ele vai como um grande guerreiro, como um valente guerreiro, não mais soldado dos homens, mas agora soldado do grande rei, Cristo. Vai defender a fé, a justiça e a verdade. E tudo isso, claro, tem um grande custo, a própria vida. Como foi o caso de João Batista, como é o caso de tantos outros mártires mundo afora. Por quê? Porque visaram uma única coisa, e tão somente uma única coisa, a santidade. Santidade esta que o Senhor nos pede na primeira leitura. Santidade esta que Deus quer do seu povo. E como viver esta santidade? Quanto mais humano, quanto mais ético, quanto mais moral, quanto mais assíduo, caridoso e dedicado, zeloso com as coisas do Senhor, mais santo eu me torno. A santidade não é sinônimo de pirueta espiritual. A santidade é exatamente passar, como diz a liturgia desta semana, como nós rezamos na liturgia desta semana, passar por este mundo, por entre as coisas que passam, abraçando unicamente as que não passam, as coisas do Senhor, estas que não nos serão tiradas. Que Deus nos abençoe e nos ajude, por intercessão de Santo Inácio, a não perder o foco, a meta, aquilo para o qual o Senhor nos convidou e nos convoca. Não só nos convidou, mas nos convoca. Por que esta convocação? Porque Ele sabe que é para nós um maior bem e para Ele uma maior glória, como rezava Santo Inácio. A vida é um dom de Deus para nós, mas o que fazemos dela é um grande presente para Deus. Já dizia Dom Bosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.